Olá pessoal, bem-vindos ao canal, sob patrocínio de São Pedro e Porto Ferreira. Continuando hoje com o conteúdo de astrologia elementar, o assunto continua dentro da temática dos planetas. Hoje a nossa dinâmica vai explorar o planeta Netuno. Ricardo, você como médico, Netuno, diz a tradição que Netuno governa as doenças que não diagnosticáveis, que o microscópio não alcança. Isso. O que é algo que o microscópio, nem o telescópio alcança? São as doenças ocultas, né? E você sabe que a gente tem doenças passíveis de serem diagnosticadas pela metodologia, pela propedêutica armada que a nossa tecnologia nos oferece, que são as doenças que comprometem o corpo físico, mas a gente tem toda uma realidade, uma anatomia suprafísica que a Fraternidade Rosa Cruz, o movimento antroposófico, nos oportuniza enquanto um corpo etérico, um corpo astral ou de desejo e um corpo mental, que também podem adoecer no seu modus operandi. E só uma relação com Netuno permite uma qualidade de microscopia ou psicoscopia que permite a intuição de estabelecer uma relação com as causas primeiras. Não é simples. Então as doenças netunianas, que muitas vezes têm uma natureza psiquiátrica, né, elas a gente chama de loucura. É doença de loucura, do insano. Né? E a gente medita por restrição, não pela compreensão daquilo que está por trás. Seria importante uma consciência espiritual para adentrar essas causas que a gente ainda não tem enquanto possibilidade de ser abarcado pela ciência. É um território da espiritualidade. Maria Gabriela, explica para a gente uma coisa que particularmente me incomoda. É possível o espírito adoecer? É possível em termos coletivos, né? Mas Saiu bem, malandro. mas em termos pessoais, não. Por mais que esteja uma pessoa com uma doença enorme, tipo um Alzheimer, super limitado de consciência, o espírito, ele é imagem e semelhança do Criador, ele não adoece, ao meu ver. Ele está lá, íntegro, ele está lá. Aprendendo, ele está lá passando pelas suas dificuldades, reagindo da maneira dele e ele está lá aprendendo, evoluindo, às vezes a passos de formiga e sem vontade, como diz a música, mas ele está lá. Agora, enquanto humanidade, o espírito da humanidade, sim, né? Nós estamos adoecidos e a gente acaba passando essa doença para as gerações seguintes, assim como nós recebemos isso e vamos transferindo isso para frente. Então, vocês dois vão esticar um pouco esse assunto. Eu quero voltar em Jó. Jó sofreu porque merecia ou sofreu sem merecer por capricho do demônio e de Deus? Jó, ele não tinha, ele aprendeu, o espírito dele aprendeu naquela ocasião a olhar para o coletivo, né? O convite dele foi entender o coletivo. Na verdade, tudo aquilo que passou pela vida de Jó naquele momento foi para a honra e a glória de Deus, e não por um mimo, mas para que Deus se fizesse nele mais forte. Eu não acho que foi nem capricho, nem ameaça, nem chantagem e nem necessidade. Foi uma oportunidade para Jó. Saiu bem, você puxa o saco de Deus mesmo. Eu ando com ele. A história do zodíaco, ela começa em Áries e vai até Peixes, né? Áries, Touro. Enquanto a possibilidade da manifestação do humano. O humano é a própria hierarquia de Peixes, experienciando o seu tempo de humanidade, né? Agora, existe o retorno à casa do pai, né? De Peixes, Aquário, Capricórnio, até chegar em Áries. Até a gente chegar desde Áries até Peixes, quando esse movimento acontece, ele acontece de modo que a regência de Aquário é Saturno, a regência de Peixes é Júpiter.
Jó havia alcançado, dentro desse princípio jupiteriano de conquista da humanidade da Terra, a perfeição no sentido de lidar com as coisas do mundo e conquistar tudo aquilo que o mundo poderia lhe dar. Só que esse mundo não é um mundo eterno. E existe um princípio que em Jó não estava plenamente composto, que é o princípio da dissolução, que é o princípio de arrumar as suas coisas e voltar para casa, que é um princípio que ele se considerava justo e merecedor de tudo aquilo. Afinal de contas, ele trabalhou para ter aquilo e ele se considerava justo. E ele rezava e ele entendia que tudo que ele recebia é porque ele rezava. Não porque Deus o dava independente de rezar, mas porque ele rezava. Então a experiência pela qual ele passa, e eu acho que ele repete de ano, porque ele não dá conta, ele fica indignado em algum momento, é justamente a experiência da dissolução, que é a experiência de uma vez estando ancorado e conquistado todas as graças jupiterianas, você desenvolver uma consciência que até então para a humanidade era inusitada, que é a consciência netuniana. A regência netuniana ela acontece tardiamente na história da humanidade. E Netuno não é mais um signo de um sinal de abundância e de posse de poder, senão um sinal de dissolução e de retorno ao espiritual. A experiência de Jó é netuniana. É uma experiência onde tudo aquilo que ele tinha composto passa por uma dissolução ilusória, onde as forças que estavam por trás daquilo ele nunca imaginou. E ele conseguiu agradecer tudo que ele tinha, inclusive os infortúnios, até um certo ponto. Até o ponto onde ele não aguentou mais. Ele convenceu ainda 3 sábios de que ele estava certo, o que custou bem caro para ele. E só no caso mais inusitado que um jovem, pela primeira vez na história da Bíblia, traz a palavra sábia, porque é Eliú que chega depois a Jó e explica que os desígnios de Deus estão além da compreensão do humano, ou seja, é a compreensão transcendente, é a consciência netuniana, é o 3º grau da inteligência. Não é racional. E ele passa por essa experiência da irracionalidade, da aparente perda de tudo, num mundo que de fato é transitório, mas que para ele era um mundo de verdades, ele tinha aquilo como uma verdade absoluta. Tanto quando aquilo passa a se dissolver, ele não dá conta. Então ele passou pela experiência pedagógica do abrir mão, do dissolver aquilo onde ele colocou a sua verdade. E essa dissolução, e no final isso tudo é dado uma satisfação a ele, e tudo que ele tinha devolvido, foi a conquista do humano dessa possibilidade do transcendente, de que nós somos seres de passagem. Eu acho que ele arquetipicamente representa isso para a nossa humanidade. Uma experiência de desapego. Desapego, que é uma das coisas mais difíceis que a gente poderia experimentar, né? Legal. Gabi, Sim. vamos fazer uma comparação. Vamos pegar essa narrativa do Ricardo, que faltava a Jó se aproximar de Netuno. Ele foi bem até Júpiter, mas ele tinha que aprender a lição de Netuno, inclusive ficar totalmente chagado, né? Tipo Casa 12. Ter a esposa contra ele, o que não é novidade, né? Isso eu acho que poderia dispensar na Bíblia. E né? ela falava para ele amaldiçoar. E a sem vergonha falava para ele amaldiçoar Deus. Amaldiçoa o seu Deus e morre, cara. Isso. Olha que sem vergonha. Sem vergonha. Mas olha que louco isso. Vamos pegar Jó e Fausto. Jó queria, de alguma forma, que Deus fosse sempre condescendente e complacente com ele, porque ele era bom e rezava. Sim. E não dá para entender todos os desígnios de Deus, porque Deus, na maior parte dele, é insondável, é intangível. O que é ser Fausto? Porque a filosofia Rosa Cruz, ela tem algo de faustiano. Ela quer saber como o universo funciona. Sim. Ela quer entender a astrologia como um grande relógio do destino, sim, onde o Sol é o ponteiro das horas e a Lua é o ponteiro dos minutos. Será que Fausto também não é muito arrogante de querer insistir em compreender os desígnios de Deus? Completamente arrogante, né? Então a escola Rosa Cruz é arrogante? Os estudantes Rosa Cruz são. A escola, acho que não posso falar isso. Mas os estudantes sim, e Fausto com certeza. Existia essa necessidade de colocar Jó de um lado e Fausto do outro.
né? Porque de Jó tudo foi retirado e de Fausto tudo foi dado, né? O Satã, que foi o grande tentador de Jó, e Mefistófeles, ou o próprio Lúcifer, a gente foi o tentador de Fausto. Seria uma história assim, Saturno e Marte. O que esses dois grandes podem fazer com a vida da gente? E como que ele faz esse movimento? Então, para Fausto, ele era arrogante, ele queria conhecer o bem e o mal, ele queria conhecer tudo além. Sim. Espera um pouquinho, Maria Gabriela. Ah, Mas não é lícito a gente querer entender como nosso pai funciona? legítimo, lícito, sim, mas há consequências. O Fausto queria pular etapas, né? E aí o próprio espírito da terra falou, não, meu, quem é tu, né? Na fila do pão. Você não é ninguém, né? E aí ele resolveu fazer um acordo. Essa história de acordo com... Olha só a arrogância dele. Jó não fez um acordo com Satanás, ele só recebeu aquilo, né? Ele tinha uma alma extremamente passiva, mas Fausto não. Tanto que fáustico é um adjetivo usado para uma pessoa que tem essa ambição, né? Então, o próprio Fausto fez uma aliança com Lúcifer. Você diria que Jó é um filho da água e Fausto é um filho do fogo? É fácil fazer essa relação. É fácil fazer essa relação. Mas eu vejo, eu não tiro absolutamente nada que o Ricardo falou sobre essa necessidade de Jó viver essa experiência com Netuno, mas eu ainda coloco que era uma necessidade da humanidade em Jó de aprender alguma coisa e que fosse realizado em Jó esse aprendizado, né? É como se fosse uma etapa a ser cumprida na humanidade. Fausto, ele andou nesse caminho luciférico tomando todas as vantagens possíveis e imagináveis. Ele ficou mais jovem, mais bonito, mais rico, né? Ele conquistou as mulheres que ele queria e aí ele Onde ele mora? São Pedro, né? São Pedro. Ele conquistou as mulheres que ele queria e, no final das contas, ele percebe que ele precisa dar a volta em Lúcifer. A história de verdade acontece quando o próprio Fausto engana Lúcifer e faz o trabalhar para ele. E faz o trabalhar para Deus. Caramba! Então, ele faz um trabalho contrário. Ele não faz via Netuno. Ele faz via Júpiter mesmo. A salvação de Fausto, ela foi patrocinada pelo Papito, como diz o Oswaldo, mas teve essa história dele se compadecer dos sofredores. E ele começar a trabalhar em função disso. É desastroso o que ele faz, né? Hoje a humanidade está desse jeito por conta do Fausto, a gente sabe, né? Mas a intenção dele era melhorar a humanidade. É nisso que ele é, talvez, sensível de comparação com o estudante Rosa Cruz. Nós não suportamos o sofrimento sem aprendizagem. Qual é a semelhança entre Fausto e Bela Baxter, do Pobres Criaturas? Olha, ela é faustiana. Ela é faustiana, né? Me parece que sim. Ela é. Mas ela tem um ingrediente a mais que faltava em Fausto. Ela tem uma coisa muito verdadeira e ela tem algo despretensioso que a acompanha, que funciona como um tecido de proteção. Você vê que Fausto tem aquele acidente com Margarida, né? Sim. Mas você vê que Bela Baxter não tem acidentes, né? Ela passa pelas experiências de uma forma completamente protegida. Ela é despretensiosa. Fausto é completamente pretensioso. Ele se acredita tendo dominado tudo aquilo que na Terra pudesse ser auferido como conhecimento, merecedor de ir além daquilo que não pode ser conhecido. Então, Bela Baxter é uma filha de Deus. Ela é uma filha de Deus, mas- ela é uma investigadora, mas ela é pura, ela tem uma pureza que faltava a Fausto. Mas os dois querem melhorar a humanidade. Tudo bem. Tudo bem.
que muda é o coração dos dois. É. A cabeça é semelhante, mas o coração é diferente. Isso. Bela Baxter tem um coração, tem uma pureza que Fausto não acusa. Fausto é pretensioso. Então, Bela Baxter teve sua iniciação, começou sua iniciação em Lisboa, e a partir de Lisboa, que é uma cidade portuária, ela mergulhou pelos mares. Uhum. Então, ela teve uma experiência netuniana. Sim, teve. Ela encontrou, inclusive, um ser que deveria emancipá-la e libertá-la, que é um cínico, mas é um cínico falso. Porque o cínico ele é simples na sua essência. Ele vive como um cão de fato. Aquele cínico era sofisticado. Ele já havia caído na tentação da própria decrepitude da doutrina cínica. Né? Você vê que ele é sofisticado, ele não queria se envolver. Ele estava muito bem. Né? Ele não vivia as últimas consequências da filosofia dele. E ela não sucumbe a isso. Ela percebe o limite dele. E ela desce até um ponto. Isso. E ela iria mais se ele não o segurasse. O objetivo dele era deixá-la abandonada ao próprio niilismo. Chegar a um ponto de... Isso, queria colocá-la numa crise. Né? E ela estava num ambiente netuniano, que é um oceano, dentro de um barco, presa. Né? Então... Ela estava numa casa 12. Exatamente. Ela nasceu numa casa 12, que era o laboratório, né, de Godwin Baxter, e foi por dentro de um baú que abriu dentro do navio uma caixa dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro do oceano. E detalhe, para ela se libertar desse lugar netuniano, ela teve que pegar todo o dinheiro e doar. Bonito. Porque Para os ela- pobres, Para os pobres. sofredores. A misericórdia de Netuno. Claro que não foi para os pobres, né? Sim. Mas tudo bem. O importante Nunca vai para os é pobres. que ela foi chutada. Ela Que foi, continuam pobres. ela foi chutada do ambiente netuniado. É. Meu Deus. Eu gostaria que vocês dois, eu vou sair de cena, terminassem falando dessas mensagens finais a partir de Netuno. Eu vou deixar essa dupla caipira terminar a nossa reunião e se despedir dos nossos amigos. Então, por favor, faz uma parceria aí para falar sobre Caos e Cosmos coabitando, que é esse membrana borderline entre a sanidade e a loucura, vamos dizer assim, e esses desejos mais íntimos, insondáveis, os limites, a santidade. Comentem para nós, vou deixar vocês livres para tocar embaixo. Quando eu penso em Caos e Cosmos, eu penso no pulmão de Deus, né? O pulmão de Deus, assim como a gente tem um pulmão que a gente inspira o ar e expira, o pulmão de Deus, a estrutura física do pulmão de Deus, se a gente puder fazer uma analogia, ela se chama caos. Veja, equivocadamente a gente tem uma ideia do caos como algo desorganizado, um lugar onde se perde, mas o caos é o berço de todas as possibilidades. Estar dentro do caos é estar dentro da respiração de Deus. E estar dentro do cosmos é quando Deus expira e nós podemos ser. Então, caos e cosmos, quando a gente observa desse ponto de vista transcendente, dessa respiração espiritual, ela pode ser colocada em analogia com as situações da nossa vida que eventualmente estão dentro de uma estrutura organizada, que acontece tudo como a gente gostaria que elas fossem, e eventualmente a gente está numa estrutura de completa perturbação. Quando eu estou nessa estrutura de completa perturbação, onde a minha vontade não acontece, eu me sinto acolhido por Deus? Ou eu me sinto em desolação? E quem me acolhe são os antidepressivos e os sedativos. Esse é o ponto. Se o meu Deus são as medicações, se o meu Deus é o estado de desespero, então essa é a oportunidade de ver quem eu sou também na minha relação com Deus. Porque a vida é um princípio cósmico, onde existe uma aparente organização, ordenação, e a gente tenta escapar ao caos. Mas o caos é um fato. A vida é um processo contínuo que caminha para uma dissolução. Então, como eu convido o caos para a minha vida? Veja, isso não é como eu desorganizo a minha vida, mas é como eu me entrego para aquilo que a vida pode estar buscando me oportunizar. Como que eu topo os convites da vida, é a relação que eu tenho com o caos, é a relação que eu tenho com o divino. Pelo menos admitindo o pressuposto de que caos seja o pulmão de Deus, onde as coisas são gestadas e assopradas na forma de cosmos. Né?
Nossa, muito bacana. Uma imagem, né? Bacana, bacana. Eu acho importante a gente ter esse tipo de imagem, porque no momento atual nós estamos com Saturno em peixes e a humanidade está passando por processos de transformação e todos os núcleos religiosos falam disso. E não é fácil nesse momento, para muitos pais, para muitos filhos, muita gente que nos acompanham trazem as questões mais pessoais, e a gente tem que perceber, então, assim como Jó, como oportunidade, né? E que tudo é oportunidade. Para quê? Olha, na melhor das opções, a gente aprende. Se não tem nada que você fala, ai meu Deus, eu vou ganhar nada com isso, aprende. Se dedica a olhar para si mesmo e a olhar o que está acontecendo à sua volta e perceber o que tem para aproveitar nisso. O que eu posso fazer com aquilo que me fazem ou que acontece? E aí sim, não tem problema. Nada me comove. Né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso, porque nesse momento muita gente tem nos escrito, tem nos contado questões, porque o pai, porque a mãe, porque a irmã, porque meus filhos estão assim. E ao invés de desesperar-se, a gente pode olhar isso como oportunidade de crescimento, de aprendizado. Né? Acho isso bacana. Porque, no fundo, essa experiência momentânea do que está acontecendo é a possibilidade melhor de ver todo o encadeamento das minhas escolhas. Não de entrar em desespero. Sim. Pode parecer simples falar isso de onde a gente se encontra, que aqui está tudo muito confortável. Sim. Mas, quando houver fôlego para isso, né, fazer esse exercício. O que eu tenho a ver com isso? Não se ver como uma vítima de circunstâncias. Sim. Se perceber como construtor daquilo. E aí você pode, a partir de então, fazer escolhas diferentes. E usar Netuno como essa panaceia. Né? Usar Netuno como esse filtro a partir de onde o divino pode vir e trazer uma consciência, um significado para a experiência que eu estou vivenciando. Maravilhoso. Não simplesmente como purgação. Né? Essa panaceia para todos os males, né? Uhum. Que é a comunhão com aquilo que você é, que é essa divina essência que a gente tanto fala. Isso. Que exige uma renúncia de si mesmo, uma abnegação, um sacrifício. E para a Escola Rosa Cruz, a melhor forma de você limpar os seus erros, purificar sua alma, seu átomo semente, é através do serviço. O serviço como agente redentor, purificador e curador. Essa é a bandeira da Escola Rosa Cruz, não é? Isso. Perfeito, isso. Maravilhoso. A gente percebe que, olha só, você colocou o símbolo de peixes ali, e Saturno está ali, então existe realmente uma dificuldade desse momento, né? O que a gente pode fazer, ou o que a gente pode ensinar é, por exemplo, uma higiene, né? Uma higiene de si próprio, uma higiene da própria casa, o cuidado com os rituais da Fraternidade Rosa Cruz, porque fazendo isso você vai limpando a sua casa e o ambiente que você está. Né? Boas músicas, bons filmes, boas conversas. Ao invés de falar dos outros, fale de ideias. Né? Evite falar dos outros, porque isso derruba muito a vibração. Quando a gente arrasta uma cadeira, né, com força, derruba algo no chão, a gente derruba a vibração também. Então a gente precisa aprender a se mover de maneira delicada pelo mundo. Então, se nós conseguimos sacralizar a nossa residência, já é um grande passo. Exato. É um começo para acontecer essa panaceia. Porque tudo é uma questão de harmonia, de vibração. Então você tem que sintonizar no lugar certo. Porque hoje o ambiente está muito mais favorável por causa da quantidade de tecnologia e da velocidade que a gente tem acostumado com as coisas, com essa entrada desses demônios. Quando a gente fala em demônios, a gente está falando desses espíritos que podem ser desencarnados, que podem ser elementais, que podem ser intraterrenos e que estão, sim, no nosso convívio.
A gente não pode ver com os olhos, mas a gente sabe o efeito disso. Pode até sentir muitas vezes. Então, hoje a gente tem pandemias de depressão, de TDAH, de não sei o quê, de doenças... autismo. E a gente percebe que ninguém fala disso em se tratando como causas espirituais. E a gente precisa lidar com isso. Agora, se você continua no celular, dormindo com a tela na cara, falando bobagem, você só está favorecendo a entrada desses seres na sua casa e próximo dos seus filhos. Não tem o que fazer. A pessoa precisa se autorresponsabilizar. E ficam lá parasitando, né? Exatamente. Se alimentando das secreções psíquicas. Netuno rege os parasitas, de todo tipo, visíveis e invisíveis. Legal, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado, irmãos, pela participação. E desejamos a todos vocês, até o próximo encontro, que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa, também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.